Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. A palavra do Senhor ela é poderosa para transformar as nossas vidas. E eu quero convidar você hoje, que está aqui passando, talvez pela primeira vez, ou se você está aqui pela primeira vez, a gente vai deixar, fica comigo até o final que eu vou te dar acesso a todos esses outros dias de leitura, porque hoje é o dia 274 da nossa leitura. Fazem 274 dias que nós estamos lendo, e o que é mais assim abençoado de tudo é que a gente conseguiu deixar armazenado todos esses 274 dias. E tem pessoas aqui que eu sei de testemunhas que têm dificuldade às vezes da leitura, de acompanhar, então você pode acompanhar ouvindo, e isso é uma bênção, né, de Deus. É uma dádiva que Deus está nos presenteando de a gente ter conseguido, né, esses 274 dias, né, hoje vai completar 274 dias de leitura, de 365, né, então a gente tem ainda mais uma jornada, mas a maior parte já se passou. Último dia de leitura, nós finalizamos o livro de Marcos, né, o Evangelho de Marcos no Novo Testamento. Nós, né, vimos grandes aprendizados, lições de Jesus Cristo, né? E agora a gente vai fazer uma leitura voltando, né, para o Velho Testamento. A gente vai no livro de 2 Crônicas, que a gente já leu uma boa parte, né? A gente leu até o 24, o capítulo 24. Nós vamos ler mais 3, os próximos 3 dias a gente vai ler, né, um pouco ainda desse livro. A gente não vai concluir ele, vai fazer... A gente está lendo de uma forma diferente, né? Essa leitura desse 365 dias não é uma leitura corrida, né, da Bíblia protestante. Então a gente está fazendo essa intercalação entre os livros que dá um entendimento melhor, um conhecimento melhor sobre Deus, sobre a obra dele. Então agora a gente vai ler o capítulo 25 de 2 Crônicas. Então, você que está aí, né? Então tem 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 25. E é os livros que antecedem a Reis, né? E a gente vai também ler um pouco de Reis, agora no intervalo de Crônicas com Reis, e a gente vai seguindo assim, né? Bom, a gente vai então ler o reinado em Judá de Amazias. Então a gente vai começar a conhecer um pouco mais ainda Deus. Fala que lá no versículo 1 de capítulo 25, diz que Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Né? Nós vemos que os reinos eles são passados, né, de gerações para gerações. E ele fala que a sua mãe se chamava Jeodã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração, né? Então já fica aqui, né, um aprendizado. Às vezes a gente faz coisas aos olhos do Senhor, mas às vezes não é de todo o coração. E se lembra do principal mandamento, quando eles questionaram Jesus Cristo lá em Marcos, né? E Jesus recitou, né, até inclusive né, o Antigo Testamento, a lei. Né? Lei é instrução, tá? Lei não é regra. E aí ele fala: amará o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, né? Ou seja, de todo o nosso ser. Nós não podemos amar a Deus com uma parte só, né? E aí, versículo 3 fala: quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que havia assassinado seu pai, contudo não matou os filhos dos assassinos, em obediência ao mandamento do Senhor registrado por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, e nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa dos seus próprios crimes. Amazias organizou o exército em nome de generais e capitães para todo o Judá e para Benjamim. Fez um censo e constatou que tinha um exército de 300 mil soldados de elite, com mais de 20 anos.
todos treinados no uso de espada e do escudo. Também pagou 3.500 quilos de prata para contratar 100.000 guerreiros experientes de Israel. Então, um homem de Deus foi até ele e disse: Ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Ele não ajudará o povo de Efraim. Se deixar que acompanhe seus soldados na batalha, mesmo que lute com coragem, serão derrotados pelo inimigo. Deus o derrubará, pois ele tem poder para ajudá-lo ou fazê-lo tropeçar. Amazias perguntou ao homem de Deus: E quanto a prata que paguei para contratar o exército de Israel? O homem de Deus respondeu: O Senhor pode lhe dar muito mais que isso. Então Amazias dispensou os soldados que havia contratado e mandou de volta para Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e voltaram para casa indignados. Amazias criou coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, aonde mataram 10.000 soldados edomitas da região de Seir. Capturaram outros 10.000 e os levaram para o alto de um penhasco. De onde os atiraram, eles se despedaçaram. Triste, né? Ver toda essa sangria, essa violência, né? Enquanto isso, os soldados que Amazia havia contratado e depois mandados de volta, atacaram muitas cidades de Judá, entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojo. Quando o rei Amazias voltou da matança, os edomitas trouxe os deuses que havia tomado do povo de Seir. Estabeleceu-os com os seus próprios deuses, prostrou-se diante deles e ofereceu-lhes sacrifício. O Senhor se irou grandemente e lhe enviou um profeta para perguntar: Por que você se volta para deuses que não foram capazes nem de salvar de suas mãos o próprio povo deles? O rei, porém, interrompeu e disse: Desde quando você é conselheiro do rei? Cale-se, antes que eu mande matá-lo. O profeta parou, mas o advertiu. Sei que Deus resolveu destruí-lo. Por que você fez isso? Por que não quis aceitar meu conselho? Depois de consultar seus conselheiros, Amazia, rei de Judá, enviou este desafio a Jeoás, filho de Joacás, e neto de Jeú, rei de Israel. Venha enfrentar-me numa batalha. Mas Jeoá, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história: Nos montes do Líbano, o espinheiro enviou esta mensagem ao poderoso cedro: Dê sua filha em casamento ao meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro e o esmagou. Você diz: derrotei Edom e está muito orgulhoso disso. Mas meu conselho é que fique em casa, porque causar problema que só trarão desgraça sobre você e o povo de Judá. Amazias, porém, se recusou a ouvir, pois Deus havia resolvido destruí-lo por ter se voltado para Deus de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel, e os soldados fugiram para casa. Joás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás, neto de Acasias, em Bet-Semes. Trouxe para Jerusalém, onde destruiu 180 metros de muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo de Deus, guardados por Obed-Edom. Também levou os tesouros do palácio real e fez refém. Depois voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, no início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se afastou do Senhor, houve uma conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele
e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém. Num cavalo, ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Né? Quanta matança, quanta destruição, autodestruição do próprio homem. Né? A gente vê essas guerras. Né? Jesus citou isso, né, no livro de Evangelho, do Evangelho de Marcos. Né? Capítulo 26, Uzias governa em Judá. Todo o povo de Judá proclamou Uzias de 16 anos rei, como sucessor de seu pai, Amazias. Depois que seu pai morreu e se reuniu com seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Elat e a recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Uzias declarou guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdod. Ele construiu novas cidades na região de Asdod e em outras partes da Filistia. Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, nas batalhas contra os árabes de Gur, nas guerras contra os meunitas. Os meunitas lhe pagavam tributo anual e a sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu fortalezas no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Era um homem que amava a terra, tinha muitos trabalhadores, que cuidava de seus campos e vinhedos, tanto nas colinas como nos vales férteis. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados, prontos para ir à batalha, dividindo em tropas. Esse exército havia sido convocado e organizado pelo secretário Giel e pelo oficial Maesias. Estava sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. As tropas de guerreiros valentes eram comandadas por 2.600 chefes de família. O exército era formado por uma elite de 307.500 homens, preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas de tiras de pedra. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres dos cantos dos muros. Sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Qual foi o pecado e o castigo de Uzias? Versículo 16. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho e levou à ruína. Então, poder transforma em orgulho e o orgulho leva à ruína. Pecou contra o Senhor, seu Deus, ao entrar no santuário do seu templo, do templo do Senhor, para queimar incenso no altar de incenso. O sacerdote Azarias foi atrás dele com os outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos. Confrontaram o rei Uzias e disseram: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes e os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou, o Senhor Deus não o honrará. Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar de incenso no templo do Senhor. Apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias
e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. E o próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, que a gente leu, filho de Amós. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados. Seu túmulo ficava num campo próximo ao que pertencia aos reis, pois o povo disse, era leproso, seu filho Jotão foi seu sucessor. Né? Nós vimos que o rei, né, o profeta Isaías estava, né, profetizando nesse mesmo momento, né, que a gente está lendo aqui, o rei Uzias. Assim a gente encerra o capítulo, né, 26. Agora tem um trecho muito pequeno, né, do capítulo 27, e a gente vai encerrar a leitura de hoje, uma leitura curta. Agora a gente vai ver o reinado de Jotão, né, que vai estar, né, em Judá reinando. Jotão tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias, mas não cometeu o pecado de entrar no templo do Senhor. Mesmo assim, o povo continuou com as suas práticas perversas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Também realizou trabalhos extensos de reparo no muro sobre o Monte Ofel. Construiu cidades na região montanhosa de Judá e edificou fortalezas e torres nos bosques. Guerreou contra os amonitas e os derrotou. Durante os 3 anos seguintes, recebeu deles um tributo anual de 3.500 quilos de prata e 10.000 cestos grandes de trigo e 10.000 cestos grandes de cevada. O rei Jotão se tornou poderoso porque teve cuidado de viver em obediência ao Senhor, seu Deus, né? Aqui, ó. Até pegar aqui para grifar, né? Para a gente fazer essa exegese, né? Para os dias de hoje, né? O rei Jotão se tornou poderoso, por quê? Porque ele teve cuidado em viver em obediência ao seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, incluindo suas guerras e outras atividades, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Quando Jotão morreu, se reuniu aos seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. Né? Então a gente vê aqui, né, 3 reinados, né, 3 exemplos de reinados. Né? O primeiro reinado, ele não amava de todo o coração, né, ele obedecia em partes. O segundo obedecia, Deus o abençoou, o tornou poderoso e acabou o quê? Esse poder desviando, né, se desviando do coração de Deus. Já o terceiro nós vemos o quê? Ele aprendeu com o seu pai, o antecessor, e seguiu, né, sendo obediente e tornou abençoado, por quê? Porque ele teve o cuidado, né, como eu grifei aqui no versículo 6 do seu capítulo 27, em obediência ao seu Deus. O que você e eu podemos aprender no dia de hoje? Né? A realmente ouvir e seguir, né, os mandamentos de Deus. Ouvir Jesus, né, no seu aprendizado lá no Evangelho de Marcos. Entender todo, né, o amor que Deus, né, o Deus Pai Todo-Poderoso tem por você e por mim. E a gente seguir em obediência a Deus. Né? Como um filho, né, que obedece um pai, o pai o abençoa. Por quê? O nosso pai terreno, ele tem experiência de vida para nos orientar. Imagina o nosso pai celestial, né, o Deus, que é perfeito em toda a sua criação.
Deus sabe o que é melhor para nós, né? Deus revelado em Cristo, Cristo nos orienta, Cristo é o caminho a ser seguido. Então, hoje, talvez o castigo do homem, né, como houve, né, essas guerras do passado e tudo mais, né, o castigo, o homem ele é castigado pelo próprio pecado, né? O próprio pecado o afasta. Obviamente que aqueles que são discípulos e seguem Jesus, ele não vai estar isento, né, das coisas do mundo, né, do mal do mundo. Mas Deus, assim, mesmo assim, Deus ele traz a paz que excede o entendimento, Deus ele cuida dos seus, mesmo diante, né, do caos, né? Deus está realmente abençoando e cuidando. Mesmo porque o plano de Deus é o eterno, né? É a eternidade, que a gente já deve estar vivendo essa eternidade em nosso coração, enraigados no corpo de Cristo, né? Então, que você e eu possamos meditar no dia de hoje e saber que o melhor caminho, né, é realmente ter cuidado, ser vigilante em nossas ações, para que nós sejamos, temos uma vida, né, viver uma vida em obediência ao Senhor, né, o nosso Deus. Bom, quero convidar então você a nós encerrarmos a leitura de hoje, espero que ela tenha sido uma bênção na tua vida, no capítulo 27, segundo Crônicas. Se Deus assim permitir, seguiremos, né, dando continuidade em segundo Crônicas, no capítulo 28. Feche seus olhos, medite e ore junto comigo. Querido Deus, nosso maravilhoso Pai, nos achegamos diante do Senhor em humildade e agradecimento por mais essa oportunidade de poder abrir as suas sagradas escrituras e ouvir o Senhor falar conosco. Sabemos que toda a palavra do Senhor, toda ela, essa completa palavra que nós temos, que grande amor e oportunidade o Senhor tem de preservar ela e nós termos ela em nossa língua, em poder abrir e ouvir o Senhor falar conosco e ver toda a tua obra. Ajude-nos, Senhor, a sermos filhos obedientes ao Senhor, que nós possamos ouvir o teu Espírito Santo a nos conduzir, que o teu Espírito testifique conosco que somos seus filhos e filhos amados, que nós entregamos a nossa vida no dia em que aceitamos a seguir esse caminho com Cristo, que nós possamos ouvir a verdade que é Jesus e andarmos nos passos igual Cristo. Sabemos que não é fácil esse caminho, mas o Senhor nos conduz, nos sustenta, nos carrega no colo, nos abraça, nos edifica, nos abençoa, nos dá graça e amor para vivermos nesse caminho juntamente contigo. Sabemos que esse é o melhor. É a melhor escolha que nós podemos fazer para as nossas vidas. Por isso nós agradecemos e pedimos o teu auxílio para seguirmos obediente. E se andarmos em caminhos tortuosos, se escolhermos coisas que nos desvia do Senhor, por favor, Pai, nos alerte, abra os nossos olhos e que possamos ser o sal e a luz, que o teu Espírito resplandeça na vida dos outros através da nossa vida para a tua glória. Não nos deixe cair na tentação de querermos ser presunçosos, orgulhosos, vaidosos, Pai, em nos afastar do Senhor. Que possamos entender quem nós somos cada dia mais. Que a tua graça possa abundar no meio do pecado. Sabemos que a tua graça abundou em nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui, gratos ao Senhor por mais esse dia e por conhecermos o Senhor. Nos abençoe nessa jornada, Pai, da leitura da palavra do Senhor. Nós temos ainda, Pai, mais e mais dias, mas que não se encerre somente nos 365 dias. Que o Senhor nos fortaleça a continuarmos todos os dias, a alimentar a nossa alma e buscar o Senhor de todo o nosso coração. No nome de Jesus, amém. Obrigado por você estar aqui, né?
Ivonete e outras pessoas que também passaram aqui, que estão aqui, que senão não se manifestou, mas deixou o seu joinha. Quero te agradecer, você que está aqui até o final, ou está aqui pela primeira vez. Nós temos 2 cards, né? No final desse vídeo, quando eu subo esse vídeo no nosso canal, você vai ter 2 cards na tela. Então, 2 cards aparecem. Um te leva na leitura anterior, que foi o último dia de leitura do livro, né, do Evangelho de Marcos. E o outro te leva à playlist de todos esses dias. Né? No meio tem uma imagem minha. Você pode se inscrever no canal gratuitamente. Você clica, se inscreve e ativa. Tem um sininho, você ativa em todas para ser notificado toda vez que eu subir um novo vídeo aqui. O meu convite é que você possa compartilhar, né? Você pode clicar na playlist e lá tem tipo uma setinha, você clica na setinha, copia o link e encaminha toda a playlist para as pessoas lerem, porque isso é uma bênção na vida das outras pessoas. A palavra do Senhor é algo de maior valor que a gente pode ter, porque como nós podemos conhecer Deus? Lendo a Bíblia, né? É uma das formas de a gente conhecer Deus. Deus se revela. Toda a palavra de Deus é falando sobre Ele, né? A obra é sobre Ele. E a obra toda completa está no seu Filho, né? Em Cristo Jesus, né? Então, compartilhe, convide as pessoas para estar aqui conosco nessa leitura diária e assim a gente, né, abençoa elas também com aquilo que tem, com algo que tem de maior valor. Porque as palavras do Senhor, elas jamais desaparecerão. Elas que são permanentes, vai ficar permanente para o resto da vida. Bom, nos vemos então, se Deus permitir, no próximo dia, né, no dia 275, se Ele permitir, nós daremos continuidade no 2º Crônicas, vamos fazer mais 2 leituras, né, 2 dias de leitura lá, vamos para 2º Reis e assim a gente vai caminhando para isso. Tá? Ore por esse ministério, né? Por esse trabalho de lermos todos os dias. Que Deus possa continuar, né, sustentando e a mim também para ser aí um intermediário da leitura. Tá bom? Deixa seus comentários aqui, escreve, deixa suas perguntas. Se você está gostando, deixa aqui também os seus comentários. Tá bom? Nos vemos, um beijo no coração de todos vocês. E nos vemos então no próximo dia, se Deus assim permitir.